Bom dia, prezados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou tentando evoluir nos nossos exemplos de macros para Excel, mas eu estou vendo muita pesquisa sobre coisas relacionadas a Excel, não a macros para Excel. E eu estou até pensando em fazer um site novo, excelnapratica.com.br, porque eu estou vendo que o pessoal tem muita dúvida em Excel ainda. Se vocês quiserem aprender macros, vocês não sabem Excel ainda, vocês podem escolher entre os 600 mil cursos de Excel que existem no mercado. E depois que vocês aprenderem Excel, vocês podem fazer o curso de macros para Excel comigo. Eu também tenho um curso de Excel, e o meu curso de Excel já é voltado para velocidade. Eu treino meus alunos a não usarem o mouse, eu treino meus alunos a tentarem fazer as coisas bem rápidas e já voltando o conhecimento deles para eles aprenderem macros para Excel depois. Então, eu tenho visto hoje vários pedidos, tem batido no meu site vários pedidos sobre como é que é o nome? Teste de hipóteses. Eu tenho visto muita gente pedindo teste de hipóteses, tá? Então, eu vou fazer um vídeo de hoje sobre teste de hipóteses. Nós temos aqui no menu de dados, vocês têm 3 testes de hipóteses. Deixa eu acertar essa tela aqui para vocês conseguirem enxergar. Eu tenho mais um pouquinho. Eu tenho o gerenciador de cenários, eu tenho atingir metas e tenho tabela de dados, tá? O que eu mais uso é o atingir meta, que é o mais fácil de todos e tem uma aplicação muito boa. Gerenciador de cenários eu não uso, eu vou explicar como se trabalha com gerenciador de cenários, depois eu vou explicar por que eu não uso, tá? E tabela de dados é muito interessante, pouquíssima gente sabe usar a tabela de dados e eu acho bem bacana saber isso, porque é o tipo de coisa no Excel que tem uma funcionalidade bem específica, mas quando você cai no problema e você sabe usar, você ganha um tempo muito grande. Então, tabela de dados é um deles, ok? Vamos começar agora com atingir metas. O que eu tenho aqui é o seguinte, vou voltar aqui para minha tela. Eu tenho aqui preço de um produto, unidades e o total, que nada mais é aqui o preço vezes a unidade, tá? Então, aqui deu R$4.000. Eu estou vendendo um produto a R$2, eu tenho 2.000 quantidades em estoque, então eu tenho um total de 4.000, ok? Vamos supor que eu queira fazer algumas hipóteses aqui atingindo umas certas metas. Por exemplo, eu quero saber se eu vender a R$2, quanto é que eu vou ganhar. Então eu posso vir aqui, teste hipóteses, atingir meta, tá? E aqui eu tenho definir célula. Essa é a célula que eu quero dar meu objetivo. Então, tá, ele já entendeu que é C2, ótimo. Para valor, vamos supor que eu queira atingir aqui um valor de R$10.000, alterando o preço. Tá? Então, eu tenho 2.000 unidades e eu quero chegar a R$10.000 alterando o preço. Quando é que eu vou ter que vender? Dou OK aqui e ele falou que eu tenho que vender a R$5 para poder ter um faturamento de 10.000. Tá? Posso pensar de outra maneira. Posso vir aqui, teste de hipóteses, atingir meta e falar o seguinte: na célula C2 eu quero mudar ela para R$20.000, alterando a minha unidade, a minha quantidade de itens, que é um B2. Então aqui tem o destino, o valor que eu quero, alterando quem? Alterando B2, ok? E ele já fez a conta aqui falando o seguinte: eu vou ter que vender 10.000 unidades a R$2 para chegar a R$20.000. Note uma coisa, esse exemplo ele é bem simples, porque só tem 3 resultados. Mas imagine uma planilha super complexa, onde os cálculos vão entrando um dentro do outro, e você, para alterar um cálculo, você tem que alterar em outras várias células. Então o teste de hipótese se encaixa muito bem. Você tem uma tabela totalmente linkada, totalmente cheia de links, e você quer chegar ao resultado final alterando algum item inicial. E aí as fórmulas já se alteram consequentemente, chegando naquilo que você quer. Então pode ser
útil. Então mantenham esse aprendizado em mente, tá? Mais uma coisa antes de terminar. Aqui, notem, quando a gente colocou teste, hipótese, atingir meta, a gente só pode alterar uma variável, alternando célula e disse qual é a célula, tá? Eu não conseguiria, por exemplo, colocar C2, alternar para 10.000, alternando célula e colocar aqui as duas. Ok? E vai dar erro, tá? Única célula. Então eu não consigo fazer com única célula. Se eu quiser fazer um teste de hipótese com duas variáveis, então eu vou usar tabela de dados e até posso usar também no gerenciador de cenários para mais hipóteses, tá? Então vamos lá. Vamos para o gerenciador de cenários. Imagine o seguinte. Imaginem que eu estou fazendo uma reunião com uma equipe e eu tenho o seguinte, estou fazendo uma estimativa de receita com eles. E estou falando, pessoal, nós temos aqui um produto que vai custar R$2, nós vamos vender 2.000 unidades e nosso faturamento vai ser de 4.000. Tá? Aí, nessa reunião, a gente está fazendo um brainstorm, a gente está falando assim, mas a gente não sabe se o mercado vai aceitar esse preço, essa quantidade. Então, vamos fazer aqui um cenário pessimista. Eu posso vir e fazer o seguinte, olha, selecionar aqui algum lugar no cenário, pode ser a célula final, inclusive, teste de hipóteses, gerenciador de cenários. Vou até excluir isso daqui, ó, vou fazer um novo. Adicionar cenário. O nome desse cenário vai ser cenário pessimista. Células variáveis vão ser as células que vão alterar no cenário pessimista. Então, eu vou colocar aqui, ó, preço e quantidade. Tá? Ok. E agora os valores da célula 3 e B3. Então, vamos supor, no cenário pessimista, eu talvez consiga vender um produto a 1,50 e talvez eu consiga só vender 1.000 unidades. Vou dar OK e posso colocar aqui e mostrar. Então, ele acabou de mostrar o meu cenário pessimista, que eu venderia 1.000 unidades a 1,50. Eu vou adicionar outro cenário. O cenário vai ser otimista. Economia bombando. Células variáveis A3 e B3. Então aqui, ó, no cenário otimista, eu vou vender a R$3 e posso chegar a vender até 3.000 unidades. Ok. Posso mostrar o cenário otimista e está aqui, ó, faço 9.000 de faturamento. Posso fazer aqui o outro cenário mais provável. Adicionar. Nome do cenário mais provável. Células variando A3 e B3. Aqui vai ser 2. Aqui eu vou vender 2.000 unidades. Ok. Mostrar. Está aqui 4.000, que é o mais provável. E posso fazer um cenário completamente insano. Adicionar. Nome do cenário insano. A3, B3. Em que eu venderia unidades a R$5 e somente 750 unidades. Tá? Mostrar e está aqui. Esse insano poderia até ser chamado de luxo, né? Posso colocar editar aqui e mudar. Ó, luxo, eu estou vendendo pouca coisa com um preço muito maior que os outros. Então seria um luxo, né? E posso fazer aqui um outro cenário, que seria o cenário larga escala. No cenário larga escala, eu teria o seguinte, eu venderia a $0,80, mas também poderia vender 10.000 unidades. Ok. Mostrar. Então aqui, ó, faturamento 8.000. Feito todos esses cenários na minha reunião com a minha equipe, eu posso chegar a terminar a reunião e falar assim, pessoal, agora vamos fazer um resumo do nosso cenário. Aí eu pego aqui, eu clico nesse botãozinho aqui de resumir, e ele já cria uma tabela pronta com todos os cenários para eu poder comparar um com o outro. Resumir. Resumo do cenário, a célula que eu quero o resultado aqui, o total, isso mesmo. Tá? Posso até fazer uma tabela dinâmica, mas eu vou fazer só um resumo. Ok. E está aqui, ó. Tem os valores atuais, cenário pessimista, cenário otimista, mais provável, luxo, grande escala. Então, nesses cenários aqui, qual que você acha que seria o meu maior faturamento? Seria o otimista, né? Mas comparando entre luxo e escala, o que é melhor para mim? É trabalhar com escala e não com luxo, porque o luxo eu consigo vender R$5, mas tem um mercado muito pequeno.
Enquanto larga escala, eu consigo vender muito barato, mas o meu mercado é muito maior. E eu quase chego perto do meu mercado otimista, usando em larga escala. Então, a minha empresa deve adotar larga escala. Ok? O outro, estava falando de teste de hipótese, né? E o terceiro que nós temos que falar é o tabela de dados, que é muito interessante. O que eu preparei para vocês foi o mesmo exemplo aqui, dessa maneira. Eu coloquei o seguinte, olha aqui para esse cantinho, tá? Da célula A1 a B3. Primeiro, só olhe para isso aqui, só. Eu tenho o seguinte, preço, R$2. Quantidade, 2.000, total 4.000, porque é B1 vezes B2, 2 vezes 2.000, ok? Feito isso, eu posso fazer uma tabela variando duas variáveis. Lembre-se, quando a gente fez atingir meta está aqui, eu só tinha uma variável só. Agora com tabela de dados, eu tenho... Agora com tabela de dados, eu posso brincar com duas variáveis, que vai ser o preço e vai ser a quantidade. Então aqui eu vou montar uma tabelinha. A minha tabelinha vai ser a seguinte. Nas linhas, eu vou colocar isso aqui chamado de preços. Então eu posso mesclar tudo aqui e falar que isso é preço. Tá? E aqui em cima eu posso mesclar tudo e falar que isso daqui é quantidade. Ok? Então eu fiz aqui, ó, eu estava com o meu primeiro teste, era 2.000 de quantidade. Eu fiz uma variação de 500 até 6.000. E preço estava R$2, eu fiz uma variação de 0,75 até R$4. Tá? Feito isso, eu vou selecionar a minha tabela, como está aqui, colocando aqui na pontinha a minha conta. Vou clicar em dados, teste de hipóteses, tabela de dados, desculpa, tabela de dados, e vou colocar o seguinte, em célula de entrada de linha. Linha, pessoal, a linha está aqui, ó. Linha é a quantidade. Então, quem está representando a quantidade na minha fórmula aqui do cantinho é esse 2.000. Então, eu vou lá, pegar aqui ó, o 2.000. Agora, célula de entrada de coluna. Quem está representando a minha coluna aqui são o preço. Na minha equação, o preço está aqui, ó, B1. Então, eu vou clicar aqui, B1. Tá? Essa é a maior dificuldade que o pessoal tem, é montar isso daqui. E saber o que é célula de entrada e célula de coluna. Então, eu vou voltar. Eu montei minha tabela, eu tenho uma equação. Esse R$2 da B1 representa a minha coluna de preço. Por isso que eu coloquei B1 aqui na entrada de coluna. Esses valores aqui de 500 a 6.000 representam a minha quantidade, que está representada na célula B2 aqui na minha equação. Então eu coloquei célula de linha de entrada igual a B2. Vou dar OK e agora eu tenho uma tabela de faturamento por preço. Tá? Vamos supor que eu queira todos os valores acima de 8.000. Então, eu posso vir aqui e colocar formatação condicional para marcar todos que são maiores igual que 8.000. Tá? E vou tirar esse fechamento aqui e colocar amarelo. Ok. Então, olha... Agora eu tenho aqui na minha tabela todos que são maiores que 8.000. Então, qualquer uma dessas curvas que eu escolha, eu estou me satisfazendo. Eu posso vender 6.000 a 1,50. Posso vender também a R$4, 2.500, que me satisfaz. Ou então 3,25 a 2.500 unidades. Mas e se eu estiver vendendo a um preço, se o mercado ditou que o meu preço é 2,50? Se o mercado ditou que o meu preço é 2,50, esse é um preço que eu consigo vender, então eu preciso vender quantas unidades para bater 8.000 de faturamento? Eu preciso bater, então, 3.500 unidades para poder bater 8.000 de faturamento no mínimo. Tá? Então, meu target, meu alvo, vai ser vender 3.500 unidades se o preço do mercado for 2,50. Se o mercado estiver em alta e eu puder cobrar um pouquinho mais caro, vamos supor que eu possa cobrar 3,50, então eu só preciso vender 2.500 para poder bater na minha meta de 8.000. Tá? E se o mercado estiver muito ruim e eu tiver que vender a 1,25, eu não vou bater nunca a minha meta de R$8, então eu posso já fechar minha empresa porque eu não vou conseguir chegar a R$8.000, que é meu faturamento, a 1,25. Já a 1,50, se eu conseguir vender 5.500 unidades, eu consigo bater o que eu quero. Então, eu vou ter que, a 1,50, eu ter que trabalhar para vender 5.500 unidades. Esse vai ser meu alvo para eu não sair do mercado. Tá ok?
Então é isso, pessoal. Essa é a validação de dados. Espero que teste de hipóteses, os 3 tipos. Espero que tenham gostado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem com mais calma. Está aqui os 3 tipos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem baixar esse arquivo vai estar disponível no site macrospraexcelnaprática.com.br e vamos ver se a gente consegue evoluir esse curso, né, com os exemplos mais difíceis de macros, porque eu estou recebendo ainda muita pedido de dúvida em Excel. Obrigado e até a próxima.